Hoje é o dia de Santa Sara Kali ou Sara Lakali, a santa que não é santa. Vem com a gente conhecer essa história. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Embaixada Cigana, local onde a cultura bate forte em nossos corações. Eu sou Nicolas Amanushi e hoje nós vamos falar sobre Sara Lakali e o Dia Nacional do Cigano. A primeira aparição de ciganos do grupo Manush na peregrinação em Saint-Marie-la-Mer aconteceu em 25 de maio de 1852. E a esse período, a peregrinação ocorria por católicos apenas em louvor e devoção às Santas Marias do Mar, que no caso são Jacobina e Salomé. A Igreja Católica não dava a mínima para Sara, que ficava, como até hoje ainda fica, reclusa numa cripta escura debaixo do altar principal da igreja. A presença dos ciganos Manush na peregrinação não foi vista com bons olhos, nem pela igreja e tampouco pelos católicos. E esse fato pode ser comprovado através de um decreto realizado pela prefeitura de Saint-Marie-la-Mer, realizado em 1895, no qual proibiam a presença de ciganos durante todo o mês de maio em Saint-Marie-la-Mer. Mas nós somos duros na queda, e justamente por isso, por nossa insistência, 3 anos depois, esse decreto foi revogado. Em 1904, o Marquês de Baroncelli, um exilado da Itália, que se refugiou na região de Camargue, que foi viver na região de Camargue, talvez até pelo fato de ser exilado de sua própria terra, entendendo e admirando os ciganos, começou a interceder através de seu prestígio político junto à igreja e à própria prefeitura para que os ciganos pudessem participar da peregrinação. E isso levou muito tempo, porque somente em 1921 o arcebispo Maurice Louis Marie autorizou uma missa reservada aos ciganos, mas a mesma deveria ser realizada na cripta, onde apenas comportava no máximo 50 pessoas, e durante a noite. Esse mesmo arcebispo permitiu também que os ciganos participassem da peregrinação, mas da seguinte forma: enquanto os católicos carregavam as Marias, Jacobina e Salomé, os ciganos poderiam carregar Sara para a bênção do mar. E foi até interessante, porque enquanto os católicos paravam e faziam orações e devoções às Santas Marias, os Manushis gritavam: Vive Sant Sara! Vive Sant Sara! Vive Sant Sara! Mas 13 anos depois, novamente, em 1934, novamente o arcebispo Emmanuel Costet proibiu novamente a presença dos ciganos. E foi então que novamente o Marquês de Baroncelli saiu em defesa dos ciganos, dos Manush, numa luta incansável para que eles pudessem de fato cultuar a Sara. Somente em 1935 é que ele conseguiu o apoio do arcebispo Clément Rouquet. Mas, como já era de se esperar, esse apoio também veio com reservas. E esse arcebispo disse o seguinte: os ciganos poderiam realizar a procissão de Sara para a bênção no mar, mas não no dia em que as Santas Marias fossem carregadas para a bênção do mar.
E é a partir então de 1935 que nasce oficialmente e historicamente o culto a Sara Lakali, que a maioria conhece por Santa Sara. Por que essa data? Justamente pela imposição desse último arcebispo que disse: não pode ocorrer a procissão dos ciganos no mesmo dia da procissão das Santas Marias. Então ficou dessa forma. Sara seria carregada na véspera da procissão das Santas Marias, portanto, no dia 24 de maio. E dessa forma, oficializa-se, pelo menos historicamente, e digo pelo menos historicamente, porque Santa Sara, na realidade, não é santa oficialmente. A Igreja nunca realizou a canonização da santa. Portanto, ela pode ser chamada de santa, mas para nós, principalmente do grupo Manuche, ela é a nossa Puri Dei, ou seja, a nossa velha, amada e querida mãezinha, que nós comemoramos com muito orgulho anualmente no dia 24 de maio, seja na procissão, seja em nós, no templo dos nossos corações, a nossa mãezinha sempre será lembrada e cultuada. E agora eu deixo para vocês uma aula de um curso online que eu realizei, que aborda justamente o Dia Nacional do Cigano. Espero que vocês gostem. Olá pessoal, hoje 24 de maio é o Dia Nacional do Cigano, uma data em que devem comemorar os Calon, os Rom e os Sinti, que são os grupos ciganos encontrados no Brasil. Mas 24 de maio é sobretudo um dia em que nós, ciganos, devemos nos fazer mais visíveis e aumentar o tom da nossa voz, com a finalidade de esclarecer sobre nossa brasilidade e denunciar que, socialmente, ainda sofremos o preconceito étnico. Sim, eu disse brasilidade porque todo cigano nascido no Brasil deve sentir afinidade e amor por este país. Nós, ao contrário do que muitos imaginam, não somos estrangeiros aqui. Somos brasileiros portadores de etnia cigana. Hoje comemoramos o dia em que foi instituído o reconhecimento da participação dos ciganos na formação da cultura brasileira. Acontece que os ciganos chegaram ao Brasil em 1574. E nessa data, somente os indígenas viviam por aqui. Então ocorreu, obviamente, a miscigenação entre indígenas e ciganos e, posteriormente, entre indígenas, africanos, ciganos, europeus como um todo. Nossa colaboração se deu assim. Os ciganos do Grupo Calon trouxeram as primeiras profissões, tais como latoeiros, mascates, ourives, ferreiros, oficiais de justiça, músicos e artistas circenses. Os latoeiros eram chamados de lanterneiro no Rio e em Minas Gerais, de chapeiro na Bahia, de funileiro em São Paulo e de flandeiro em outras regiões. Eles consertavam utensílios domésticos de lata, estanho, ferro e aço. Os mascates, por sua vez, foram os primeiros a circularem pela colônia, vendendo tecidos, aves, mulas e cavalos. Os ciganos ourives ornamentavam objetos que passaram a ser considerados típicos brasileiros, como a cuia de chimarrão, os cabos de rebenque, que são aqueles chicotes usados na montaria, os arreios, esporas, além das famosas pencas de balangandãs, todos ornamentados em prata. Os ciganos caldeireiros, caldeirachos do Grupo Rom, foram os primeiros a produzir artesanalmente os alambiques feitos em cobre, e isso ainda em 1628. Os Calon se dedicaram durante sucessivas gerações a um ofício que tem fé pública, ou seja, que tornava a sua palavra presumidamente verdadeira, sendo os primeiros oficiais de justiça no Brasil, e à época chamados de meirinhos. A Associação dos Oficiais de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que é a entidade de classe mais antiga do Tribunal de Justiça do Rio, foi fundada em 1956 por ciganos do Grupo Calon.
Os ciganos músicos de diversos grupos foram responsáveis pela introdução do violão de 6 e 7 cordas na música popular brasileira. Os ciganos dos grupos Sinti e Rom foram os primeiros circenses no Brasil, e entre as suas habilidades destacavam-se as acrobacias, o teatro improvisado e o palhaço da Folia de Reis. A importância do circo como patrimônio cultural brasileiro é maior do que se imagina, pois até 1960 somente o circo chegava a todos os municípios do país. O teatro, o cinema e até mesmo o rádio não conseguiam essa façanha. E lá estava o cigano, levando cultura e entretenimento a todo o Brasil. A influência musical e até mesmo os passos do frevo foram trazidos por ciganos eslavos a Pernambuco. E todos esses fatos históricos foram reconhecidos pelo decreto de 25 de maio de 2006, que instituiu o Dia Nacional do Cigano. Os preconceituosos costumam dividir uma sociedade utilizando muros ideológicos, e sobre esses muros, normalmente eles picham frases estereotipadas, tais como cigano é ladrão, cigano é trambiqueiro, cigano não presta, entre outras. Mas apesar desses muros ideológicos serem invisíveis, são bem mais fortes do que o próprio concreto, pois são feitos com tijolos de ignorância e com o cimento da desumanidade. Para derrubar esse muro invisível, nós, da ONG Embaixada Cigana do Brasil, temos utilizado as seguintes ferramentas: a marreta da verdade, o martelete do respeito e a técnica da paz. Portanto, viva o Dia Nacional do Cigano. Te avem bartali pralale ai penhale pe amaro nacionalo dives. O preromale. E aí, gostaram? Espero que sim. Então, nos ajudem, por gentileza, compartilhando, se inscrevendo no canal, certo? Ativando o sininho para receber notificações de novos vídeos, fazendo comentários de possíveis temas que vocês tenham curiosidade, que gostariam de conhecer sobre a cultura cigana, certo? E fazendo essa família crescer, a família da Embaixada Cigana do Brasil. Tá ok? Um abraço e até a próxima quarta-feira.